A Dracma Perdida, terceira parte, capítulo 12, página 91, a sede de Deus. A partir dessa terceira parte, queridos, nós entramos na parte grossa do livro. O que é a parte grossa a que eu me refiro? Entramos na parte mais substancial do livro, em razão de ser daqui para frente, o discurso de Ioannes. Então daqui para frente, basicamente só Ioannes vai falar. Salvo engano, com uma ou duas intervenções, talvez de Drusos ou de Simon. Mas o discurso central e fundamental a partir daqui é o discurso de Ioannes. E portanto é a expressão desse ministério. Nesse sentido, esse ministério é joanino. Nesse sentido, o ministério apostólico, outra palavra, tem a visão de João. Ioannes aqui, ele está colocado para representar a visão deste ministério. Simon, com seu discurso, como nós colocamos, o discurso de Simon é um discurso judaico-cristão, está aqui para representar o discurso da cristandade acerca da redenção. E Drusos Cesarino, que é o centurião romano, está aqui com seu discurso para representar a corrente mais agnóstica da coisa, a visão mais ateística ou ateia, aquela que confronta a Escritura, não porque conhece profundamente a Escritura, mas aquela visão de ateus que confronta a Escritura a partir do que a cristandade diz. Se vocês bem notarem, quando vocês ouvirem um ateu falar, e hoje na atualidade com a internet, você tem acesso pelo menos a uns dois aí com bastante clareza, seria o Pondé e o Karnal, né? São dois, digamos, não vou dizer filósofos, né? Mas seriam duas pessoas empenhadas na filosofia e com discursos filosóficos, que quando criticam de alguma maneira as coisas relacionadas a Deus, eles não partem especificamente da Escritura, mas partem do discurso do cristianismo. Ou seja, eles tomam a voz do cristianismo para desafiá-la, e eles conseguem fazer com muita facilidade, porque a coisa mais fácil que tem é você destruir o discurso do cristianismo. É a coisa mais fácil que tem. Não precisa estudar muito para você desconstruir o discurso do cristianismo, né? Alguém pode falar, não, pastor, mas o Karnal, ele conhece a Bíblia. Ele conhece versículos da Bíblia, como bons pregadores evangélicos também conhecem muitos versículos da Bíblia. O problema é que a Bíblia não é um conjunto de versículos, embora pareça ser, né? Ou vamos colocar em termos, né? A Bíblia, embora um conjunto de livros, capítulos e versículos, mas a tradução da verdade não está exatamente na Bíblia enquanto história e acontecimentos, mas sim na revelação que ela traz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo e aquilo que Ele nos ensinou, e é o Espírito de Cristo revelado em toda a Escritura. Então, o discurso de Drusos, o centurião romano, é um discurso de desafio ao discurso de Simon, que é, no caso de Simon, o discurso tradicional do cristianismo, por isso colocado no livro como a cosmovisão judaico-cristã, na boca de Simon, que é um discurso que no primeiro momento parece ser um discurso bom, parece ser um discurso lógico, até parece com a verdade, se parece com a verdade, mas é facilmente desconstruído até mesmo por um pagão. Agora, seria João, ou será João, no livro aqui, Ioannes, é quem vai traduzir a visão correta de Deus, acerca da história da criação, acerca da queda dos anjos e dos homens, acerca da redenção, porque João, como ele próprio disse no capítulo anterior, ele não fala a partir das interpretações de mediadores da religião. Vocês lembram que ele falou isso no capítulo anterior? Se você quiser voltar só um pouquinho aí,
Não vou encontrar a parte exata, mas você pode pegar o último parágrafo aí na página 86, que diz assim: Ioannes, vendo o clima agravar-se, fez sinal com a mão pedindo que o ouvissem, pois diante de tais disparates via-se no dever de proclamar a verdade acerca da redenção, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Não foi em vão que estivera com o Cristo de Deus durante sua peregrinação na terra, compondo o círculo de pessoas mais íntimas do Salvador. E não somente isso, mas além de fazer parte dos três mais chegados discípulos, era ele quem no peito de Jesus declinava a cabeça, ouvindo-lhe o coração. Não raras vezes passou ele em claro, recebendo as benditas palavras de Jesus, palavras essas que não somente lhe iluminaram o entendimento, como também lhe transformaram o caráter. Daí o filho de trovão ser convertido no discípulo do amor. Então João, inclusive no próprio evangelho de João, e somente no evangelho de João, e João está diante da cruz de Cristo, é o único dos discípulos que está ao pé da cruz, não é? Porque todos os demais, Pedro e os demais apóstolos, discípulos apóstolos, haviam fugido. Somente João contemplou o crucificado durante a crucificação. Ou melhor, desde quando Cristo foi preso, foi o único que acompanhou Cristo e entrou dentro da sala onde Jesus foi julgado, acompanhando de lado a lado, de perto, de frente, os sofrimentos do Salvador. Pedro à distância, apenas para aquecer a sua consciência, que logo depois também saiu e foi chorar desesperado no horto, depois que traiu ou que negou a Cristo por 3 vezes, né? Mas João, no seu evangelho, ele vai dizer assim, olha, que quando Cristo foi perfurado no seu lado, com aquela lança, diz, do seu lado saiu sangue e água. Aí em seguida vem um versículo que diz, aquele que isto viu, testificou. Ou seja, aquele que viu foi João, que estava ao pé da cruz. E no evangelho de João ele diz, aquele que isto viu, testificou, e sabe que o seu testemunho é verdadeiro. João, ele não parte o seu discurso, a sua visão, de nenhum tipo de sistema teológico. Tampouco ele aprendeu acerca de Cristo a partir de interpretações de escribas, de fariseus ou de quem quer que fosse. Ele aprendeu na íntima comunhão com o Salvador. Por isso que o falar de João é um falar diferenciado. Mesmo se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos, comparado ao de João, a própria teologia tradicional, convencional, reconhece que o evangelho de João é um evangelho à parte, porque os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, e João é um evangelho à parte dos sinóticos, porque João trabalha a verdade de Cristo, o evangelho de Cristo, a vida de Cristo, os milagres de Cristo, numa perspectiva orgânica, ao passo que os 3 primeiros trabalham, embora seja a verdade, mas na perspectiva judicial, não é? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos do ponto de vista judicial da verdade. João é aquele que fala organicamente da mesma verdade que os 3 primeiros falaram, por isso com muito mais propriedade, com muito mais profundidade e sobretudo com muito mais complexidade. Então esse ministério, o nosso, de volta à palavra, nesse sentido é um ministério joanino. Então só para a gente poder fechar o que estamos dizendo, João vai trabalhar o seu discurso na visão orgânica da verdade, no sentido de que ele percebeu a essência de todas as verdades trabalhadas nas Escrituras. Simão, que já falou, tem o seu discurso, que é o discurso tradicional, que reflete o discurso da cristandade. E Drusos, cujo discurso foi bem pequeno, e que na verdade foi apenas para confrontar a visão de Simão, que é o discurso do grupo de ateus ou agnósticos, que procuram desafiar a verdade de Deus, confrontando na verdade o discurso da cristandade. Tá bom? Daqui para frente agora só João vai falar, com 2 ou 3 inserções aqui de Simão ou Drusos, mas vai prevalecer a visão de João, e é aqui que nós devemos nos atentar, ok? Então,
capítulo 12, A Sede de Deus, página 91. A sede de Deus. Era a hora nona, às 3 da tarde, 15 horas. Era a hora nona, quando Cristo abrindo os lábios, não sem esforço, disse: tenho sede. O título do capítulo é A Sede de Deus. Jesus crucificado diz: tenho sede. Ouvindo um soldado, meteu na ponta de um caniço de isopo uma esponja embebida em vinagre, e chegou-a nos lábios de Jesus. O Messias bebeu o fel da violência. Não sabia o soldado que naquele gesto profetizava-se a verdade que o Calvário representava. Embora sofresse com resignação a hostilidade do mundo das trevas, o coração de Cristo estava sedento de refrigério. Entenderam a relação? Porque o soldado, ele chega aos lábios de Cristo, o fel da violência. Cristo pede água, ele tem sede. O soldado dá o que para ele? Fel. Ou seja, o soldado não quer satisfazer o desejo ou o pedido de Cristo, mas quer aumentar-lhe o sofrimento, porque ele dá fel em lugar de água. O texto diz: o Messias bebeu o fel da violência. Não sabia o soldado que naquele gesto, que gesto? De dar fel em lugar de água, profetizava-se a verdade que o Calvário representava. Qual é a verdade que o Calvário naquele momento representava? Embora sofresse com resignação a hostilidade do mundo das trevas, o coração de Cristo estava sedento de refrigério. A selvageria representada pelo fel da amargura opunha-se a um copo de água fria, símbolo do amor e cuidados divinos. Alguém pode perguntar: pastor, mas por que a água é símbolo do amor e cuidado divinos? Lembra daquele texto que Cristo fala: aquele que dá um copo de água fria a um desses meus pequeninos recebe galardão de profeta? Ou seja, a água é um cuidado, é uma graça, é uma bênção, é um símbolo desse cuidado e do amor divino. Página 92. A luta entre o ódio e o amor claramente se evidenciava na cena do Calvário. Naquele momento, Ioane se lembrou das palavras de Cristo à mulher samaritana: dá-me de beber. Aquele que é a água da vida pede a uma simples e pobre mulher água para matar a sua sede. Não pedia a ele certamente água do poço de Jacó, mas falava da água que mata a sede de Deus, assim como a de seus verdadeiros discípulos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Vede como a justiça divina brota do seu eterno amor por sua criação, disse Ioannes logo no começo de seu discurso. Não se trata de uma justiça que se justapõe ao amor, como se duas coisas fossem. Pausa. A teologia tradicional apresenta os atributos de Deus sempre em justa posição. Você coloca o amor aqui, justapõe ao amor a justiça, como se fossem duas coisas juntas, que por mais que se unam como num quebra-cabeças, mas são sempre duas coisas distintas. Tentam entender o que João está dizendo, porque Cristo disse: tenho sede. Logo o soldado lhe oferece fel da amargura. Na página 92 diz que a luta entre o ódio e o amor claramente se evidenciava. O amor, Cristo, pedindo água. Será que ele queria água física, literal? Alguém diria sim, ele estava com sede. É verdade.
Mas entenda que todos esses aspectos materiais do Evangelho, seja Cristo curando um cego, seja Cristo ressuscitando Lázaro, seja Cristo carregando o madeiro, ou Cristo recebendo, pedindo água, todos esses fatos históricos do Evangelho, eles devem transcender a materialidade, porque eles visam representar algo no plano da revelação de Deus. Então Cristo pede água, recebe fel. A luta entre o amor e o ódio claramente se evidenciam. João, vendo Cristo pedir água naquele momento, se lembra quando Cristo pediu para a mulher samaritana: dá-me água. Lembram? E não somente ele pede água, mas momentos antes ele tinha pedido aos discípulos irem à cidade comprar pão. Veja que ele manda os discípulos comprarem pão, pede para a mulher samaritana água, temos o pão e a água. No final do texto de João capítulo 4, nem ele bebe a água do poço, tampouco come o pão que os discípulos trouxeram, mas ele responde dizendo: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai Celestial. Em outras palavras, Cristo, ele disse que quer água e quer pão, mas estava satisfeito sem beber a água e sem comer o pão, para indicar que ele já havia bebido a água quando aquela mulher se converteu, e já havia comido o pão quando aquela mulher, levava aquela palavra para os samaritanos naquela cidade. Entenderam? Agora dá para entender melhor o que o texto está dizendo aqui. Vede, página 92, segundo parágrafo, como a justiça divina brota do seu eterno amor. Eu vou voltar um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes. No primeiro parágrafo da página 92, vamos repetir essa leitura. A luta entre o ódio e o amor claramente se evidenciavam na cena do Calvário. Naquele momento, Ioane se lembrou das palavras de Cristo à mulher samaritana: dá-me de beber. Aquele que é a água da vida pede a uma simples e pobre mulher água para matar a sua sede. Não pedia a ele certamente água do poço de Jacó, mas falava da água que mata a sede de Deus, assim como a de seus verdadeiros discípulos que têm fome e sede de justiça. Ou seja, quando ele diz dá-me de beber para aquela mulher, ele estava pedindo uma água que mata a sede de Deus. Quando aquela mulher se converteu, quando aquela mulher teve seu coração absorvido pelas palavras do Cristo, que teve a revelação, que ela então deixa o seu cântaro e vai para a cidade de Samaria, agora já convertida, para levar a palavra a outros, aquela salvação matou a sede de Deus. Deus tem sede de salvação. Quando o homem se converte, a sede de Deus é saciada. Perfeito? Agora veja que no finalzinho do primeiro parágrafo diz que esta é a água que mata a sede de Deus, assim como a de seus verdadeiros discípulos, que tem fome e sede de quê? Justiça. Então a sede dos discípulos é que traz agora ao livro a ideia de justiça. Entenderam bem? Onde é que surge aqui a ideia de justiça? Porque estamos falando do amor de Deus para salvar o homem, que mata a sede de Deus, e a justiça, que é a sede dos discípulos. Queremos unir a ideia de amor e justiça, porque quando se fala de salvação, as duas ideias implícitas são o amor e a justiça, que é um tópico basal de toda e qualquer teologia. O problema é que a teologia convencional toma o amor e a justiça por justa posição, colocando primeiramente em contraste, para depois fazê-las se beijar. Mas olha o que o texto vai dizer. Vede, segundo parágrafo, como a justiça divina brota do seu eterno amor por sua criação, disse Ioannes logo no começo do seu discurso. Então Ioannes está dizendo: o amor e a justiça não estão por justa posição. O amor, ele brota, ou melhor, a justiça brota do amor. A justiça nasce do amor. É do amor que a justiça emana. É do amor que ela vem à tona, né? Não se trata de uma justiça que se justapõe ao amor, como se duas coisas fossem
Pelo contrário, a justiça divina é a força do amor, que irrompe-se mesmo em dano próprio, num caminho de redenção, com o fim de livrar os homens das injustiças do império das trevas. Pulei? Minhas vistas aqui não estão boas. Vou voltar aqui. Pelo contrário, a justiça divina é a força do amor, sim, que vendo as misérias do pecado assolando o universo, irrompe-se mesmo em dano próprio, num caminho de redenção, com o fim de livrar os homens das injustiças do império das trevas. A justiça de Cristo aqui, como salvação, ou a justiça de Deus, não está numa relação de oposição a Cristo, como que Cristo sofreu para pagar a justiça de Deus. Não, a justiça de Deus está emergindo aqui no texto para confrontar as injustiças do império das trevas. Não é Deus lutando contra o Filho, mas é Deus em Cristo contra o império das trevas. Totalmente diferente. Quando a mulher samaritana, deixando para trás o seu cântaro, entrou na cidade a proclamar o evangelho, não somente matava a fome de Cristo, como também saciava a sua sede. Na medida em que homens de toda sorte eram libertos do jugo do pecado, realizava o Filho do Altíssimo a vontade do Pai, e assim se alimentava e saciava a sua sede por justiça. Quando ele via os homens sendo salvos, ele estava se alimentando e matando a sua sede naquele momento. Vós não podeis discernir a verdade que diante de vossos olhos se dramatiza, continuou Ioannes, porque não conheceis os bastidores da história. Atenção, porque esse parágrafo aqui é fundamental. Vós quem? Drusos e Simão, vós não podeis discernir a verdade que diante de vossos olhos se dramatiza. Que verdade é essa? Vocês não podem discernir a obra a morte de Cristo. Vocês não podem discernir esse episódio que acontece diante dos vossos olhos, esse quadro da crucificação. Então vós não podeis discernir a verdade que diante de vossos olhos se dramatiza, porque não conheceis os bastidores da história. Mesmo tu, Simão, ainda que se utilizando do Tanakh seria os livros, o livro sagrado do povo de Israel, que é a Torá mais os livros proféticos. Juntando os dois, temos a Tanakh. Nem mesmo tu, Simão, ainda que se utilizando do Tanakh, não podes vislumbrar a realidade deste evento, porque tua leitura, além de fragmentada, tendo por ponto de partida o meio da história, é ainda eivada pelas fendas e podridão da teologia caída. Então João está dizendo, Ioannes dizendo a Simão, você não pode compreender a redenção, a morte de Cristo, por dois motivos. Primeiro, porque você começa a história do meio para frente. Você e o Drusos, vocês não conhecem os bastidores da história. Existem os bastidores da história. Quando você vai a um teatro, por exemplo, você senta ali, né? Quando abre as cortinas e começa o espetáculo, você está pegando ele pelo meio, no sentido de que existem os bastidores. O que aconteceu antes? Alguém escreveu a peça, alguém pensou aquela história, alguém selecionou os atores para agirem, e por detrás daquilo que é aparente existe uma mente, existem razões, existem motivos que levou àquele momento da dramatização. Então, Simão, ele começa a sua história, o seu discurso, a partir do Éden. Quem se lembra? Nós lemos aqui o discurso. Eu não vou agora lembrar exatamente a página, né? Mas ele começa exatamente do Éden. Basta você verificar, página 65, primeiro parágrafo. Olha como é que começa o discurso de Simão.
Tudo começou, tudo começou, considerou Simão, muito tempo atrás, quando na direção do Oriente plantou o Criador um jardim. Tudo começou daqui? Ele começa de Gênesis capítulo 1. Ele não sabe que antes do capítulo 1 de Gênesis tem uma longa história. E se do capítulo 1 para trás tem uma longa história, então ele não tinha como saber mesmo. Como é que você vai saber, Alexandre? É porque a história que está antes do capítulo 1 de Gênesis está presente em outros setores das Escrituras. É porque a Escritura não segue uma ordem cronológica da história. A ordem que a Escritura traz é a ordem de histórias dos homens e a história dos livros da Escritura, mas não a história de Deus com a sua criação. Inclusive, há uma Bíblia, ou uma versão em português da Bíblia, intitulada, a chamada Bíblia em ordem cronológica. Ela existe, eu tenho essa Bíblia. Ela é mais difícil de ler, embora seja mais fácil. É difícil porque quem está acostumado com essa Bíblia tradicional vai encontrar os textos da Bíblia numa ordem totalmente diferente, né? Você começa assim, olha, Gênesis, lá no início, né? Não tem Gênesis, começa com os versículos, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o primeiro texto da Bíblia. Vai nessa ordem. Na ordem da história, e não na ordem dos livros, e na ordem do povo de Israel. Rompe com toda essa versão tradicional, essa edição tradicional. Bem, para todos os efeitos, quem quiser comprar, vá a uma livraria, qualquer uma delas, e você vai encontrar a Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Bem, mas Ioannes diz, olha, vocês não conhecem os bastidores da história. Inclusive você, Simão, por mais que você se utilize do Tanakh, da lei e dos profetas, você começa a partir da criação do homem. Você ignora o começo da história. E além do mais, aí ele dá uma palavra forte. E ainda mais, a tua história é eivada pelas fendas e podridão da teologia caída. Quando diz Simão, ele fala a partir de uma série de interpretações rabínicas. E se Simão está aqui para representar a visão judaico-cristã, e portanto a visão do cristianismo, então esse discurso de Simão reflete o quê? A visão da cristandade, a visão teológica do cristianismo, que recebeu muita influência do judaísmo e sobretudo da visão filosófica aristotélica, que é um grande prejuízo na leitura da Escritura e na leitura de toda e qualquer literatura, né? Mas vamos prosseguir. Continuando, é necessário que se volte ao proto do tempo, como quem busca compreender a verdadeira luta entre o bem e o mal, suas motivações e o espírito que atua em ambos os lados. Gente, que maravilha! É necessário voltar ao proto do tempo. Ou seja, Gênesis 1 não é o proto do tempo. Existe uma história a priori. Temos que voltar lá nas origens, quando tudo começou. Para quê? Para que haja a compreensão da verdadeira luta entre o bem e o mal. Não basta dizer que o diabo é ruim e Deus é bom. E vai que o diabo seja bom e Deus seja ruim. Não se escandalize, eu estou dizendo isso porque há pessoas que pensam isso. Há pessoas que se dizem seguidoras de Satã e acusam a Deus, tais pessoas, de ser mal. E é possível que ele consiga construir uma teologia nesse raciocínio. Lógico que eu não penso assim. Mas para que você tenha a sua própria convicção, você tem que fazer a sua própria leitura de toda a história. Falava com o Marcinho agora há pouco, antes de começarmos aqui. Esse ministério nosso, ele tem uma palavra forte, uma palavra bendita, uma palavra maravilhosa. Mas eu receio que essa palavra seja a minha visão, não a sua. Talvez tenha alguns irmãos aqui dentro que já entenderam a mensagem que eu prego
e absorvendo, agora a palavra se tornou a sua própria visão. Mas acontece que às vezes a pessoa aprecia a palavra, gosta da palavra, admira a palavra, mas ele próprio nunca teve o critério de falar assim: deixa eu verificar essas coisas aqui. Deixa eu ver se o que esse pastor fala, o que o Josué fala, o que os cooperadores falam, deixa eu ver saber se é isso mesmo. Porque quando você faz a sua própria leitura, o seu próprio estudo, o seu próprio, e consegue verificar com os próprios olhos, agora a visão não é mais do bispo Alexandre, ela é sua. Não é mais do bispo Josué, ela é sua. Não é mais dos cooperadores, ela é sua. Por isso que vez ou outra nós vemos pessoas saindo desse ministério para outros ministérios. É razoável quando alguém sai de um ministério para o outro e diga: não, o pastor aqui é ladrão, ou o fulano aqui é isso, ou aponta qualquer eiva de caráter. Agora, ou então diz: não, eu estou saindo do tal ministério porque não prega a Bíblia, porque só se envolve com dinheiro, ou com demônio, ou com campanhas e maldições, e eu quero é o evangelho. Natural que se entenda. Agora, sair de um ministério porque diz assim: não, eu não concordo com a maneira como vocês oram, por exemplo. A vontade que eu tenho, com todo respeito, mas eu tenho vontade, fala assim: você agora, por gentileza, se assente aqui e faça-me uma exposição sobre oração. Eu quero ouvir, biblicamente. É porque eu tenho necessidade daquelas orações. Não estou perguntando se você tem necessidade. Quem veio do centro espírita, da macumba, do voodoo, da linha preta, vermelha, tem necessidade de dar uns trimelique com o demônio de vez em quando. Porque viveu tanto tempo naquele ninho que não conseguiu ainda se livrar das perturbações. Verdade. Agora, ter necessidade de um círculo de oração diferente, envolvente, é uma coisa. Ter clareza sobre o que é oração é outra coisa. Vocês entendem ou não? Eu tenho uma coisa, uma intriga comigo. É porque eu tento falar para vocês, e às vezes até falo, mas não consigo transmitir com toda a clareza e convicção que tem no meu coração. O nosso maior problema, o maior de todos, é o fato de que somos pessoas do século 20 e 21. O indivíduo nasceu no meio de um cristianismo já velho, saturado, esculhambado, deturpado. Ele nasceu e foi criado com a avó que era da Assembleia de Deus, com a tia que era da Universal. Aí ele foi naquela onda, acabou indo para uma rede de jovens, se entusiasmou, se converteu, e ele acha que conheceu a Cristo, o Evangelho. Não, ele conheceu uma igreja evangélica. Cristianismo histórico é muito maior do que a igreja evangélica. E o evangelho transcende o cristianismo. Então é necessário que a pessoa que nasceu no século 20, que se converteu a Cristo, fale: não, eu quero conhecer a história da igreja. Por que eu sou evangélico e não católico? Eu tenho que saber disso. Afinal, se fosse para eu escolher por qualquer outra coisa que não fosse o conhecimento histórico, eu preferia a igreja católica romana, porque se eu não tenho conhecimento de causa, de origens, eu não tenho conhecimento bíblico, a igreja católica pelo menos tem mais solidez, é mais robusta. É robusta porque tem mais anos de história. É robusta porque tem uma estrutura política mais bem forjada. Porque ela não é somente do Brasil e nem somente da Europa, mas ela é mundial. Tem mais seriedade com o que faz, a despeito do erro de 1 ou 2 ou 3 ou 1 milhão de sacerdotes. A igreja, enquanto história, ela tem uma seriedade naquilo que faz. Então, eu quero saber por que eu não sou católico, por que eu sou evangélico. E se eu sou evangélico, eu quero saber por que eu sou da IURD e não sou da Assembleia. Eu quero entender as diferenças, as causas, as origens, os nexos, o que diz a Escritura. Então, todo o meu esforço é que seja 10 pessoas, de volta à palavra, mas sejam 10 pessoas esclarecidas. Eu sei por que estou aqui. Quando você sabe para onde vai,
você caminha com segurança, sem medo, sem desistir, sem desanimar, nada atrapalha a sua caminhada. Agora, aquele que está caminhando e não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não, me refiro à questão da visão, né? Aquele que está caminhando e não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Você vai para onde? Eu não sei, então qual caminho eu pego? Qualquer um leva para qualquer lugar. Gente, temos que ter responsabilidade. Eu exorto os irmãos em amor. O meu desejo é que nós tenhamos uma igreja com visão clara, apesar de erros, mas quando você conversa com um TJ, ele sabe para onde ele quer ir. Por isso que é difícil você mudar a ideia dele. Ah, mas ele está equivocado. Mas ele tem uma visão equivocada, mas tem uma visão. Os TJs, Testemunha de Jeová, TJ. Entenderam? E aqui nós damos todos os materiais, os instrumentos para os irmãos conhecerem a história da igreja, né? Então, Ioane está dizendo exatamente isso. Olha, Simão, você não tem como compreender a obra de Cristo, porque a sua leitura, ela começa do meio para o fim. Tem como você entender uma história do meio para o fim? Quem é que já chegou no meio de uma conversa e falou bobagem? Você já falando, aí começa a conversar. Não é isso que eu estou falando. Não, me desculpe. Você chegou na metade da conversa e tem uma história, estamos aqui há 2 horas conversando. Chegou agora e já quer achar que sabe o que nós estamos falando, não sabe. Então, o que Ioane está propondo é: vamos voltar ao proto. Vamos começar de fato do início, ponto a ponto. E é o que ele propõe no discurso. Vocês querem caminhar com ele? Por isso ele diz assim, por muitos e muitos séculos foi a verdade manipulada e distorcida por obra de Satanás, o inimigo do Altíssimo, cujo interesse é o de deformar a face do verdadeiro Deus. Lembra que o único livro da Bíblia em que consta que o diabo é o pai da mentira é em João? Você não vai encontrar esse texto em nenhum livro da Bíblia, senão em João. João diz: o diabo é o pai da mentira. Não, pastor, quem disse isso foi Jesus. Disse Jesus, tal. Mas quem registra é João. Ele escreve esse falar de Cristo. E os outros apóstolos não falaram isso. Veja como que João, ele está dizendo: olha, você tem que entender que quando eu falo com propriedade das origens. Ele aponta Cristo, o diabo, dizendo: por muitos e muitos séculos foi a verdade manipulada e distorcida por obra de Satanás, o inimigo do Altíssimo, cujo interesse é o de deformar a face do verdadeiro Deus. Interessante. João vai dizer, João capítulo 8, ele vai dizer, 8:44, que o diabo é o pai da mentira, porque ele vive mentindo desde quando? Desde lá. Ele está dizendo, poxa, que desde lá ele começou a mentir. Qual foi a mentira que ele inventou lá? Você imagina só, vamos ver, João vai dizer isso aqui, mas imagine você, Lúcifer no meio daquela, tanto de anjo, arcanjo, querubim, tudo. Como é que ele consegue manter essa parte para ir com ele? Como? Mas mentindo a favor de Deus? Ou contra Deus? Porque para aqueles anjos ficarem em oposição ao Criador e em favor de Lúcifer, ele tem que mentir contra Deus. Você falou igual a menina, mas era uma mentira que parecia verdade. Mas toda mentira bem contada parece verdade. E as pessoas gostam de mentiras bem contadas e não gostam de verdades benditas. Dos efeitos, João está dizendo que por muito tempo foi a verdade. Que verdade? A verdade de quem é Deus. A verdade de como aconteceu
ao grande rompimento quando surgiu o Império das Trevas. Sabia que toda história ela tem um aspecto poético e romântico? Imagine só se os índios fossem escrever a história do Brasil. Hoje, quando nós estudamos a história do Brasil, nas escolas, estudamos, mas quem escreveu a história do Brasil? Foram os brancos, os dominantes, sim ou não? Mas se os não, rasguem todos os livros de história do Brasil. Vamos pedir para os índios contarem a história do Brasil. Seria a mesma história? E se os negros trazidos da África fossem contar, seria a mesma história? Ou seja, quem conta a história, conta do seu ponto de vista. Traz consigo uma carga emotiva, e essa carga emotiva vai interpretar todos os acontecimentos a partir dessa perspectiva. Por isso, a história de Deus com a sua criação tem sido contada. Lúcifer foi o primeiro a contar a história. Por isso ele ganhou aquela turma lá para ficar com ele. Mas de lá para cá, muitos contaram a história. A proposta desse livro é: vamos deixar João contar a história, porque João vai partir da revelação que Deus em Cristo deu para ele. Perfeito? Voltemos, pois, além do Éden. Porque Simão começou do Éden. Voltemos, pois, além. Vamos passar do Éden. Consultemos os anais da história e vejamos a verdade velada que hoje, diante de vossos olhos, vos exponho. Vamos. Capítulo 13, página 95. No princípio Deus criou os céus e a terra. Antes que houvesse mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, declarou Ioannes, recitando um trecho do Salmo 90. Tais palavras foram ouvidas pelo filho de Davi, que voltando para os três o seu rosto, deixou mostrar a glória divina em sua face. Então João está diante da cruz, Cristo pendurado, as trevas envolvem a terra. Simão e Drusos ouvem Ioannes falar, e Ioannes começa dizendo: antes que houvesse mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando ele diz isso, essas palavras foram ouvidas pelo Filho de Deus, que voltando para os três o seu rosto, deixou mostrar a glória divina em sua face. Vem o brilho. Ioannes identifica o crucificado com o Criador. Tu és Deus. Pastor, de onde vem essas ideias? Está lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essas são palavras dele. Eu estou apenas arranjando dentro desse drama, né? O semblante então sofrido do crucificado tornou-se por um momento resplandecente como o sol, cortando ao meio as trevas do coração de Drusos e Simão, iluminando-lhes a consciência. Não que também não iluminasse a alma de Ioannes, mas é porque neste, desde o monte da transfiguração, a luz do glorioso nunca se lhe apagou do espírito. Ioannes contou-lhes como naquele dia, no monte Tabor, juntamente com Pedro e Tiago, tiveram eles a revelação do Deus encarnado. Está falando aqui do monte da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram a glória do crucificado. Eu peguei o episódio lá da glória do Tabor e coloquei que nesse momento na cruz teria acontecido semelhante coisa. Nunca se me apagou do espírito, disse Ioannes, a visão que tive do eterno, quando do interior do tabernáculo, isto é, do corpo de Cristo, se mostrou a nós o Senhor da glória. Naquele dia, no dia do monte da transfiguração, se mostrou a nós o Senhor da glória. Naquele dia, todos os conceitos rudimentares que eu tinha acerca de Cristo foram destruídos, e os sofismas foram anulados. Desde então,
As palavras do Messias tomaram para mim outro sentido, agora transcendente, que já não me permite vê-lo como apenas o filho de Maria, tampouco como mero descendente da mulher, como no teu discurso, Simão, ponto de partida de tua visão judaizante. Simão apresentava Cristo como descendente da mulher, mas ele diz: mas eu vejo além. Ele chama de eterno. Ele vê o crucificado e fala: eu sei quem é este que está aí. Ao vislumbrar a divindade do Messias, deparei-me com o Logos eterno, por meio de quem foram criadas todas as coisas. As primeiras palavras da Torá se me tornaram reveladoras e claras. Compreendi nitidamente que aquele que se mostrava a nós no monte da transfiguração era Deus, que no princípio criou os céus e a terra. Somente quando a luz da revelação resplandece no coração, dissipando as inatas trevas que fazem de todo homem um cego de nascença, é que se pode ver claramente que o princípio é a linha divisória entre o eterno e as coisas criadas. Do lado de lá há apenas aquele que é desde o princípio. Do lado de cá existem todas as coisas criadas, ou todas as coisas por ele criadas e que nele subsistem. Esta vital diferença entre o Criador e as criaturas é que nos leva à compreensão da obra de Deus quanto à sua criação. O desejo de revelar-se, de se tornar conhecido e de ter seus admiráveis atributos louvados por toda a eternidade, o levou ao estabelecimento de um projeto, de um propósito eterno, cujo centro e circunferência é o Filho do seu amor. Daí a elaboração de um plano a fim de cumprir o desejo do seu coração. Assim, criou Deus primeiramente os céus e então a terra. Esta é a ordem de leitura da história. O que ocorre na trama dos homens sobre a terra é certamente o desdobramento daquilo que começou nos céus. Qualquer leitura que fuja a esse princípio está fadada ao erro. Eis, portanto, os acontecimentos que tiveram lugar nos bastidores da história. Venham. Então ele fez uma distinção. É como que ele dissesse: Simão começou a partir da terra, vamos começar a partir do céu, depois nós vamos chegar à terra. Capítulo 14, página 99. O querubim da guarda. Maravilha, né? Eu acho lindo isso. Havendo o Senhor criado seres de variadas espécies, anjos, arcanjos, querubins, e concedendo a eles variados postos de governo, principados, potestades, dominadores, criou também a Lúcifer, este, o primeiro de todas as existências, cheio de formosura e sabedoria, ocupava o vértice do escalão nos exércitos dos céus. Todo o universo o tinha na mais alta estima. Os mundos reconheciam nele a sua dedicação e serviço, por anos a fio, prestados ao Criador. Sua confiança e prestígio sobrepujavam a de todas as criaturas, razão porque ele foi constituído o querubim da guarda ungido. Habitava ele em um alcácer. Alcácer era um palácio, né? Habitava ele em um alcácer, cuja abóbada que o cobria era cravejada de toda espécie de pedras preciosas. Tudo lhe fora preparado no dia em que foi criado. Não sei se vocês percebem, mas por mais que aqui esteja colocado nessa beleza poética, mas é tudo tirado da Escritura. Quem leu Ezequiel, quem conhece a Escritura, sabe que eu estou tomando uma série de textos e poetizando. Nada mais do que isso. Embora houvesse também as estrelas da alva,
era Lúcifer, a estrela da manhã, que juntamente com suas irmãs cantavam alegremente enquanto o Altíssimo criava a terra. Este pequeno planeta, criado para protagonizar na história de Deus, foi-lhe entregue a fim de ser ele, Lúcifer, o seu príncipe, chefe do governo administrativo divino. Sob o seu comando foram também estabelecidos tantos príncipes e governadores, além de milhares de anjos para compor a sua regência. De tempo em tempo, príncipes de todos os mundos compareciam perante o Criador com o fim de prestar contas de suas administrações. Nestas ocasiões, o querubim guardador era quem lhe cobria a face do Altíssimo. Talvez fosse ele uma espécie de porta-voz do Altíssimo, uma vez que ninguém jamais o viu nem é capaz de vê-lo. De todo modo, Lúcifer gozava de honra e prestígio na alta cúpula do governo divino. Ou seja, Lúcifer é chamado em Ezequiel de querubim cobridor. Esse tal do querubim cobridor tem a sua ideia melhor manifestada lá no livro do Êxodo, quando Deus manda Moisés fazer a arca e manda que coloque-se 2 querubins com as asas abertas para cobrir a glória de Deus que estava no propiciatório, porque era ali que Deus falava com o homem. A Shekinah, o encontro do homem com Deus, se dava exatamente entre os 2 querubins. Como aqueles 2 querubins cobriam a glória de Deus, então Lúcifer, aqui sendo chamado de querubim cobridor, entende-se que ele é quem cobre a face de Deus, para que nenhuma criatura veja o rosto de Deus. Lembre daquele texto de Isaías, capítulo 6, quando diz que querubins rodeavam e voavam em torno do trono de Deus, e eram serafins, 6 asas, 2 eles cobriam os pés, 2 com as 2 cobriam o rosto, e com as 2 voavam. Cobrir o rosto implica não ver a face. É certo que tudo isso é apenas uma maneira de falar que ninguém pode olhar ou ver a face do Eterno. É uma maneira pedagógica, porque Deus não pode se restringir à face ou ao olhar de uma criatura pela dimensão dele, que é infinita. De todo modo, se Lúcifer é chamado de querubim da guarda, em que aspecto, em que sentido, em que ocasião ele cobre a face do Altíssimo? Como nós sabemos que em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, são essas as fundamentações que eu disse que daria aos irmãos ao ler o livro com vocês. É dito que de tempo em tempo os filhos de Deus, de vários lugares, iam à presença de Deus para uma grande assembleia. Lembra o que diz? Num dia em que os filhos de Deus iam apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás entre eles. Para vir também Satanás entre esses filhos de Deus, Satanás tem que ter está na mesma categoria desses seres. Ou seja, diversos representantes de diversos mundos indo a uma assembleia administrativa diante de Deus. Essa ideia não é da minha cabeça, não é invenção, está no Salmo de número 82, salvo engano, 86, não me foge agora com exatidão, onde diz que Salmo 82, quando diz que o Altíssimo, ele preside no meio da assembleia de deuses. Então, nesse sentido, abre-se aqui uma ideia, um sentido de que de tempo em tempo, segundo Jó, esses representantes de mundos vão comparecer diante do Altíssimo numa reunião administrativa. É nesse sentido que simbolicamente Lúcifer, em detrimento a todos os demais, fazia o papel de cobrir a face de Deus com as asas, como lá no tabernáculo cobriam os querubins a glória de Deus sobre o propiciatório. Está tudo ligado. Mas como pode as asas de um querubim cobrir a face de Deus?
Isso só pode ser uma simbologia, só pode ser uma pedagogia. Então, traduzindo a pedagogia, nós dizemos aqui, no finalzinho deste parágrafo: de tempo em tempo, príncipes de todos os mundos compareciam perante o Criador, com o fim de prestar conta de suas administrações. Nessas ocasiões, o querubim guardador era quem lhe cobria a face. Talvez fosse ele, talvez, olha só a expressão de dúvida, fosse ele uma espécie de porta-voz do Altíssimo, uma vez que ninguém jamais o viu, nem é capaz de vê-lo. Ou seja, cobrir a face de Deus é fazer a mediação. Talvez fosse ele o portador. Eu venho a vocês trazer o que Deus quer dizer. Assim como no monte Sinai, Moisés falava com Deus e trazia ao povo para que ninguém o visse. Essa é a relação. Perfeito, né? O João, não o Ioannis do livro, mas o João, não o discípulo do amor, mas o discípulo de Cristo que congrega conosco no Devap, nos lembra que, assim como esse querubim chamado de estrela da manhã, que não é um nome próprio, é o nome do cargo que ele exercia, fazia esse papel de porta-voz, de medianeiro, semelhantemente Cristo, que é o intermediário, medianeiro entre Deus e as suas criaturas, os homens, também é chamado de estrela da manhã. É essa a relação. Então, muito bem lembrado. Agora, não se ofendam comigo nem com o texto bíblico, mas o nome Lúcifer, enquanto aquele que porta a luz, aquele que exerce um ministério sacerdotal e profético, porque essa era a função de Lúcifer, e portanto esse nome Lúcifer, ele ganha uma carga e um significado para além do ser, sobretudo para a função que ele exerce. Este mesmo nome Lúcifer é dado a Cristo. Se você ler na sua Bíblia em português, você não vai encontrar Lúcifer em nenhum lugar, nem se referindo ao diabo enquanto querubim antes da queda, e nem a Cristo. Você vai encontrar a estrela da manhã. Mas se você ler a sua Bíblia, ou melhor, se você ler a Bíblia na versão Vulgata, que foi a primeira versão da Escritura Sagrada como um todo, em latim, você vai encontrar o termo Lúcifer, tanto lá no texto de Isaías, como no texto de Pedro, quando fala, até que a estrela da alva nasça em vossos corações. Você vai encontrar na sua Bíblia, até que Lúcifer nasça em vosso coração. Então não fique espantado não, mas é o que está na Bíblia, porque esse termo Lúcifer não se refere a priori a um ser, mas a função que primeiramente o querubim da guarda assumiu, e posteriormente a mesma função agora ocupada pelo Cristo de Deus. Entendeu? Seguindo, de todo modo, Lúcifer gozava de honra e prestígio na alta cúpula do governo divino. Tudo era perfeito, e o orbe é o universo, vivia na mais plena felicidade. Em todas as coisas se via a glória do Eterno, até que um dia, página 101, capítulo 15, a grande rebelião, mãe de todas as sublevações. Sublevações são as contendas, as rebeliões. Para não ficar a grande rebelião, mãe de todas as rebeliões, então fica mais bonito. A grande rebelião, mãe de todas as sublevações. Daí você já tem muito a aprender. Todas as rebeliões nascem do germe da grande rebelião. Toda, seja contra um governo de um país eleito pelo povo, seja contra os pais, seja contra pessoas que de alguma maneira estão exercendo algum tipo de autoridade espiritual sobre a sua vida. Cuidado,
Porque quando se fala de pessoas que exercem autoridade espiritual sobre a vida de alguém, logo se remete a um sistema caído, diabólico, nicolaíta, muito evidente nos dias atuais, sobretudo nessa linha do movimento G12, igrejas em células, sobretudo, tem outros campos também. Mas o fato é que existem relações de governo e de autoridade em todos os campos que você imaginar. Até entre um irmão mais velho e um irmão mais novo há uma relação de governo. Esse é um princípio divino, ninguém pode quebrar isso. Então, sempre quando há uma rebelião, e a rebelião não significa que a pessoa já não concorda mais com o outro. Imagine só alguém que estivesse sob o governo de Lúcifer antes da queda, e com a queda de Lúcifer falou: não fico mais sob o governo dele. É mais do que natural não mais submeter-se àquela autoridade. Mas isso não dá a nenhuma criatura o direito de se contrapor àquele que foi colocado por autoridade sobre a sua vida. O grande exemplo disso é o que está em Judas, capítulo 1, versículo 9. Lá é dito, quando fala sobre a rebelião, ou sobre rebelião, lá é dito o seguinte, que quando Miguel contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, lembra do texto lá do Antigo Testamento? Miguel não ousou proferir juízo infamatório contra ele. Antes disse: o Senhor te repreenda. Esse texto é muito elucidativo. Ora, se ele não ousou proferir juízo infamatório contra ele, é porque no passado Lúcifer estava acima no governo e Miguel sob o governo dele. Quando Lúcifer caiu, Miguel teria sido o único de todos os principados que não caiu. Talvez seja esta a razão, porque Miguel, sendo o principado da terra de Israel, seja o único principado em toda a terra, seria o único reino ou território em toda a terra, cujo principado não é caído. Por isso que Deus teria escolhido aquela terra para fazer habitar o seu nome. Por isso teria escolhido aquela terra para colocar o templo, aquela terra para ser chamada de terra santa, aquela terra para Cristo nascer, viver e morrer. E quem diz que Miguel é o principado de Israel é o livro de Daniel, capítulo 12, quando diz que Miguel é o príncipe do povo de Israel. É tudo claro, né? Então, quando Miguel recebeu ordem de Deus de buscar o corpo de Moisés, e ele então vai pegar esse corpo, e o diabo aparece do outro lado puxando pela cabeça, e ficou aquele jogo, talvez o diabo dizendo algumas palavras para intimidá-lo, usando algumas palavras de autoridade. Aí eu costumo falar, Miguel poderia muito bem falar assim: seu Satanás, bicho ruim, gramunhão, capeta, seu filho de Belial. Não poderia usar algumas palavras? E talvez até, quem sabe, proferir: você é um pilantra. Você é um pilantra, porque olha o que você fez. E podia falar com toda a razão do mundo, mas ele não ousou, não teve a ousadia. Quem conhece governo, conhece a Deus, ama a Deus, não ousa sair falando bobagem, seja contra quem for. Ah, mas porque não presta? Ah, é o diabo. Pois é, mas não compete a você. O Senhor dele é Deus, não é você. Então, se o seu pai erra: ah, meu pai é um bêbado, meu pai é um... Não, seu pai é o seu pai. Autoridade, respeita. Olha para os filhos de Noé, quando Noé estava bêbado e portanto sem razão. Somente somente 2 dos 3, ou 2 dos 3 pegaram um lençol e de costas foram até o pai cobri-lo, sem nem ao menos querer ver a nudez do pai.
Isso quer dizer, não importa se ele errou, se ele bebeu muito, se ele é um cachorro, isso não importa. Filho não ousa proferir juízo infamatório. Qualquer relação de autoridade espiritual, não ouse. Pastor, mas é o diabo. Sim, você pode fazer como fez Miguel. O Senhor te repreenda. Eu não. O Senhor te repreenda. Isso é um problema seu e dele. Se você é diabo, não é um problema meu. Cabe a mim obedecer ao Eterno que mandou levar o corpo. O Senhor te repreenda. E não proferiu nenhum juízo, nenhuma infâmia, nenhuma palavra que agredisse, porque caso o fizesse, ele teria um coração de rebelião. E como ele não tem, o Senhor te repreenda. Toda e qualquer rebelião tem origem na grande rebelião. Pastor, eu congrego em tal lugar. Alguém vai me perguntar isso, por isso eu estou já me adiantando. Sobretudo alguém da internet vai perguntar. Pastor, eu congrego em tal lugar e lá acontece isso e aquilo outro e algo mais, tal, e eu não consigo mais congregar lá, como é que eu faço? Eu digo, chegue ao seu pastor, aquele que pregou para você tantos anos, que cuidou de você tantos anos. Mas não tem mais, você foi cuidado, você esteve lá. E diga para ele que o seu tempo ali concluiu, que você é grato por tudo que recebeu, que você agora vai seguir um outro caminho, por orientação de Deus. E diga a ele que ele seja bastante abençoado por tudo de bom que ele deu para você. Amém, só isso, nada mais do que isso. Aí se ele me amaldiçoar, mas não é um problema seu, isso é um problema dele e do Senhor dele, porque você não é Senhor dele. Entenderam? Qualquer relação que às vezes chega ao fim, porque tem relação que chega ao fim, ou não tem? Entre um membro e um líder de igreja, faça o rompimento e a transição sem rebelião. Faça pela verdade, e a verdade sempre será proveniente do amor, nunca com rebelião. Continuando, a grande rebelião, mãe de todas as sublevações. Em uma das assembleias de deuses, falei agora para vocês a assembleia que havia? Em uma das assembleias de deuses, em que compareciam os representantes de cada um dos mundos criados, a estrela da manhã surpreendeu-se com a pauta da reunião a ser por ele presidida. Um dia ele recebeu a pauta da reunião, aqui é uma ficção, e usando mesmo uma linguagem da escritura, que é uma linguagem humana, né? Para entender algumas coisas. Como que Deus chegasse e falasse assim: olha, Lúcifer, hoje você vai presidir a reunião tal, e aqui está a pauta da reunião que você vai apresentar. Quando ele pega a pauta, que ele olha o que ele deveria apresentar, ele se assusta. Em uma das assembleias de deuses em que compareciam os representantes de cada um dos mundos criados, a estrela da manhã surpreendeu-se com a pauta da reunião a ser por ele presidida. Na qualidade de querubim cobridor, intermediava ele, como Moisés no Sinai, entre Deus e as suas criaturas. Seu duplo ofício de rei e sacerdote tornava-o o elo entre o céu e a terra. Como uma escada que une essas duas dimensões, o querubim levava Deus aos seres terrestres e os representava diante do Altíssimo. Por isso, uma luz banhava constantemente o seu rosto. Daí o nome Lúcifer, aquele que porta a luz. Ele não era a luz, mas cumpria-lhe interinamente o papel de levar a luz da glória de Deus, a qual nele se imprimia pelo contemplar do seu rosto aos seres por ele representados. Sem aviso prévio, sem ter sido convidado
para discutir os méritos da conferência, deveria o portador da luz anunciar a chegada de um novo tempo. Olha como que João está colocando aqui: sem aviso prévio, sem ter sido convidado para discutir os méritos da conferência, deveria o portador da luz anunciar a chegada de um novo tempo. Lógico que aqui João já está se adiantando no discurso de Lúcifer, como João já conhece. Então essa ideia de sem aviso prévio, essa ideia de não ter sido convidado para discutir os méritos, não pediram minha opinião, não quiseram saber o que eu pensava sobre o assunto, tudo isso vai estar no discurso de Lúcifer, na voz de Joanes, que aqui já está adiantando alguns detalhes, né? Não, isso nunca acabou, não. Só vai acabar no último dia, lá, na eternidade, né? A agenda da reunião, o tema era a chegada de um novo tempo. A agenda da reunião trazia o tema: a criação e o motivo da sua feitura. A criação e o porquê Deus fez essa criação. É o que seria tratado. Porque imagine só, Deus criou tudo feito. O homem não havia sido criado ainda, lógico. Então, está tudo certo. Lúcifer estava lá na ponta da pirâmide, depois dele ninguém mais. Deus acima de Lúcifer? Não, Deus não está nessa pirâmide. Deus não está não pode estar em nenhuma ordem. Ele é tudo. Lúcifer na ponta das criaturas, não é? Parecia que agora é só viver, glorificar, cantar hino, né? Mas de repente Lúcifer é surpreendido. Olha, anuncia para a criação que chegou um novo tempo, vai começar uma nova etapa. Nova etapa? E qual que é o assunto assim, mais especificamente falando? A criação de Deus, que vocês já conhecem, e o porquê Deus a criou. Continuando. A obra original de Deus, criada em primeira mão, não visava ao primeiro lugar no plano divino. Pelo contrário, como os pensamentos de Deus dissonam dos das suas criaturas, a primeira criação serviria à segunda. Lembram lá? O mais velho servirá ao mais moço, que é sempre um padrão e princípio divino, de fazer o primogênito o segundo, e o primeiro, que seria o primogênito, servir ao segundo, caso de Esaú e Jacó, e de todos os casos de primogenitura na Escritura. Pelo contrário, como os pensamentos divinos de Deus dissonam das suas criaturas, a primeira criação serviria à segunda. A primeira, né, fora feita para recepcionar a grande obra-prima da divindade, o homem. Esse seria o verdadeiro herdeiro para quem tudo fora feito. Imagina só Lúcifer tendo que anunciar: pessoal, tudo o que existe, tudo o que foi criado é para o herdeiro. Quem é o herdeiro? Aqui na minha pauta só fala que ele se chama homem. Mas fora disso, alguém vai perguntar: pastor, mas o herdeiro não é Cristo? Sim, mas Cristo é o homem, et homo. E o homem Adão criado é apenas a prefiguração daquele que havia de vir. Entretanto, o homem, mesmo enquanto prefiguração, ele está muito mais próximo daquele que havia de vir do que qualquer outra criatura. No caso, et homo, lá em João, né? Homem está com letra maiúscula. E mesmo, desculpe-me, no livro, né? Tá, no livro, homem com H maiúsculo, já indicando que não é o homem Adão. Obrigado, Marcinho. Cadê? Onde é que eu parei? Qual é a página nós estamos? Tá. Aquela fora feita para recepcionar, ou a primeira criação fora feita para recepcionar a grande obra-prima da divindade, o homem. Este
seria o verdadeiro herdeiro, para quem tudo fora feito. Segundo constava na economia eterna, seria ele o primogênito de Deus, feito segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não sabia o querubim do que se tratava exatamente o tal projeto. Sentia, entretanto, que algo ameaçava o seu lugar de primeiro-ministro no escalão do céu. Olha, Lúcifer estava tranquilo, pensa numa pessoa boa. Inclusive aqui atrás foi dito aqui, vocês devem lembrar, que todo o universo reconhecia toda a dedicação e serviço prestado há anos a fio ao Criador. O problema começa quando surge a ideia de que alguém, enquanto criatura, vai surgir. Só que este que virá é obra-prima. Pastor, mas esse é o homem, criatura, ou é o Cristo de Deus? É o Cristo de Deus, atente, só é herdeiro enquanto dentro da economia para ele se fazer homem. Porque fora disso, ele é Deus. Ele não pode, sendo Deus, ser o herdeiro daquilo que ele mesmo faz para ele. Não é? Então, entenda que este homem aqui é uma referência ao Cristo de Deus na sua encarnação. É o Filho de Deus na sua economia. Mas o fato é que quando então surge a ideia, peraí, então eu sou o Lúcifer, o maior, então vai vir uma criatura, vai vir um outro ser, uma obra-prima a quem nós vamos servir. Então eu, enquanto criatura, vou servir a outra criatura, eu sirvo ao Criador para sempre. Agora eu, abaixo da criatura, não, tem um problema aí. Caim matou Abel, não se esqueçam disso. Continuemos. Não sabia o querubim do que se tratava exatamente o tal projeto. Sentia, entretanto, que algo ameaçava o seu lugar de primeiro-ministro no escalão do céu. Com a chegada do tal herdeiro, tornar-se-ia ele uma criatura comum, como todas as demais. Certamente deixaria de ser o maior dentre todos na criação, para se tornar mero coadjuvante, um simples lacaio a serviço daquele que haveria de vir. Em verdade, não se importava com o fato de ser um servo, desde que abaixo de Deus fosse ele o mais nobre divo no universo. Mal acabara a assembleia, então ele fez a assembleia, e ele explicou, vai ser assim, vai vir uma criatura, é a coroa da criação, é a obra-prima de Deus, nós todos vamos ter que servir a ele, e ponto, acabou a reunião. Mal acabara a assembleia, não sem muitos embaraços, em vários momentos ele ficou meio embaraçado para falar, ou seja, já estava acontecendo alguma coisa já estava acontecendo. Mal acabara a assembleia, não sem muitos embaraços, Lúcifer já começava a sentir uma estranha sensação que lhe apertava o peito, fazendo decair-lhe o semblante. Quando alguém chega para mim com o semblante decaído, não, eu não disse isso, mas quando um crente, um irmão, está na igreja e ele fica muito tempo, pode ser um problema familiar, pode ser mas quando Caim estava com o semblante decaído, mal acabara a assembleia, não sem muitos embaraços, Lúcifer já começava a sentir uma estranha sensação que lhe apertava o peito, fazendo decair-lhe o semblante. A estrela da manhã, entretanto, não somente buscava disfarçar para si mesma o que sentia, como lutava contra um sentimento interior, ora tentando justificá-lo, ora tentando vencê-lo. Já começou uma luta aí, ó. Ora justificando, não, mas ora tentando falar, não, tem que vencer isso, tem que parar com isso. Que coisa é essa? Tem uma coisa estranha aqui.
Um conflito, pois, se instaurou no seu coração, e o querubim conheceu o medo, a dúvida, a indecisão. A tristeza, enfim, venceu todos os seus esforços e encheu a sua alma de angústia jamais sentida. Tendo exonerado os seus mais próximos ministros que o assistiam, exonerar aqui não é demitir, mas no sentido mais amplo de mandar embora, deixe-me sozinho, podem ir. Tendo exonerado os seus mais próximos ministros que o assistiam, Lúcifer seguiu sozinho o caminho de sua habitação. Precisava conversar consigo mesmo. Uma polifonia confundia a sua mente. Polifonia só pode ser de vozes, né, pessoal? Múltiplas vozes dentro da sua cabeça falando. Várias vozes. Uma polifonia confundia a sua mente, gritando coisas contraditórias na medida em que refletia acerca dos últimos acontecimentos. Ao adentrar, todavia, o seu suntuoso palácio, a tristeza que lhe corroía o interior misturou-se a uma efusão de alegria, de sorte que choro e riso se misturavam numa espécie de esquizofrenia, tamanho o amálgama e labilidade de tão antagônicas sensações. Ora chorava, ora dava uma gaitada, ora desesperava. Seus olhos esbugalhados, como se nunca outrora tivessem visto a beleza palaciana, agora procurava o requinte da habitação, enquanto suas mãos apalpavam os balaústres de branco mármore. Quando ele entra no palácio, ele começa a ver os móveis, as colunas. Parece que ele nunca tinha visto. O problema é que o pecado tira os olhos do ser de Deus para qualquer coisa a que se pegar. Por isso que é dito lá em Gênesis que o homem, quando caiu, viu que estava nu, voltou-se para si os olhos. Não é dito que ele ficou nu, ele viu que estava. O problema está nas vistas. Ele passou a enxergar a si mesmo, porque antes só via o Criador, agora passa a ver a si mesmo. Nasce o ego. Então ele foi entrando no palácio, né? Seus olhos esbugalhados, como se nunca outrora tivessem visto a beleza palaciana, agora buscavam o requinte da habitação, enquanto suas mãos apalpavam os balaústres de branco mármore. A glória de seu domicílio parecia reluzir diferentemente. O imenso fulgor dos engastes atraía seus olhos seduzidos. Ele agora estava com os olhos seduzidos. A glória do seu domicílio parecia reluzir diferente. O imenso fulgor dos engastes atraía seus olhos seduzidos. Detalhes da arquitetura ainda não notados agora saltavam diante dele, enquanto perscrutava cada recanto do paço, atentando para a sua beleza e encanto. Ele está deslumbrado com a habitação dele. Semelhante ao Altíssimo, repetia o querubim em pensamento inúmeras vezes, sem perceber que seus lábios sussurravam. Porque lá na reunião que ele fez, ele falou que a criatura que seria feita seria semelhante ao Altíssimo. Isso ficou aqui na cabeça dele. E ele olhando para aquela beleza do palácio, e na mente vinha semelhante ao Altíssimo. E ele com os lábios falando baixinho, sem perceber que murmurava. Sentia ofender o coração só em pensar
na possibilidade iminente. Irei diante do Supremo e falarei a ele. Certamente deve haver algo não explicado em tudo isso. Ou quem sabe, pretende o soberano fazer-me alguma surpresa, razão porque nada me comunicou. Deve ser eu o escolhido para ser feito à sua imagem e semelhança. Nada me disse a fim de surpreender-me. Mas e o homem? Quem é este, a quem o Eterno chama de o eleito? Ora, se é homem não pode ser anjo. Logo, esse pensamento fê-lo sentir um nó na garganta, enquanto um tremor percorria todo o seu corpo. De repente seus olhos se dirigiram para o vértice da cúpula palaciana, através da qual se podia ver a concha estelar. Ele olhou para o alto do palácio. Tinha uma abóbada, lembra? No início da descrição, de onde ele podia ver do outro lado as estrelas do céu. Tudo conectado às ideias e os símbolos. De repente seus olhos se dirigiram para o vértice da cúpula palaciana, através da qual se podia ver a concha estelar. Por um momento aquietou-se e esteve a contemplar os exércitos de estrelas do céu. Uma ideia parecia brotar-lhe na mente. Semelhante ao Altíssimo, bradou Lúcifer. Seria isso porventura uma espécie de conluio, em que o Deus Trino busca roubar a minha glória? Dá-la-ia acaso a outrem, a quem sem o mérito da fidelidade do serviço que lhe tenho prestado, acaba de entrar no mundo? Por acaso defraudaria o meu direito aquele que se diz íntegro? Sim, sequer seja ele grato, caso lhe falte a retidão. Ele dizendo: se Deus não é íntegro, que seja pelo menos grato pelo que eu fiz. Isso lhe direi ao adentrar a sua presença. Apresentar-me-ei diante dele, mostrar-lhe-ei toda a minha beleza, seduzi-lo-ei com a minha sabedoria. Facilmente desistirá de sua vontade, tão logo ouvir os meus argumentos. Se de fato for ele santo, como costumam declarar diante do seu trono as criaturas viventes, retrocederá certamente de sua arbitrária decisão. Caso contrário, terei a meu favor toda a prova de sua ilegalidade. Daí, para eu ganhar os exércitos dos céus, será apenas uma questão de tempo. Se eu tiver do meu lado, ao menos a terça parte dos anjos, um século de príncipes, um exército de forças, uma milícia de potestades, além de uns milhares de anjos combatentes, não temerei uma possível batalha. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Acima das estrelas dos céus estabelecerei o meu trono. Diante disto, num gesto inesperado, começou a ascender a escada única do palácio, que em forma de espiral dava acesso a 8 galerias acima do átrio principal. O seu palácio, aqui descrito, lógico, dentro de como posso colocar, da ficção, acima do pátio principal, haveria 8 galerias. A última sendo o seu aposento real. Isso para dar a entender que, segundo a tradição judaica e segundo a Escritura, a tradição afirma haver 7 céus. A Escritura afirma que Paulo foi até ao terceiro, mas dizer que foi até ao terceiro não implica que só há 3, mas ele foi até aqui, podendo haver outros. Então, se ele diz: subirei acima dos céus, ele tem que fazer essa viagem acima de todos os céus para estabelecer o trono. Essa ideia
que está em Ezequiel 28, é aqui representada por essas 7 galerias. Dito isso, num gesto inesperado, começou a ascender a escada única do palácio, que em forma de espiral dava acesso a 8 galerias acima do átrio principal. As galerias conduziam ao pináculo do santuário, feito de uma só safira transparente, de tom meio azulado, onde se encontrava o seu aposento real. Onde se encontrava o seu aposento real. Ao subir a primeira galeria, parou. Certo? Ao subir a primeira galeria, parou, abriu as asas como um pavão. Será que essa figura do pavão representa alguma coisa aqui? Ao subir a primeira galeria, parou, abriu as asas como um pavão e deixou ecoar timidamente sua voz, dizendo: subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono no lado norte e serei semelhante ao Altíssimo. Rastejando, os vestidos do querubim beijavam as colunas cravejadas de pedras preciosas, na medida em que subia uma a uma as galerias. Em cada galeria, como aconteceu na primeira, parava e ensaiava o seu mote: subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono no lado norte e serei semelhante ao Altíssimo. Com isso, ia ganhando pouco a pouco mais e mais confiança. Quanto mais alto subia, mais sua voz ia ficando forte, até que atingiu o píncaro do palácio e da ideia. Ou seja, a ideia se consolidou. Ele já sabia exatamente o que fazer. Ele já não estava mais em dúvida nenhuma. Ele agora já tinha um plano. Seus ouvidos, traídos pela sinfonia que de suas vestes ressoava, fizeram-no olhar para si. De frente a um espelho de esmeralda, notou-se naquele dia, pela primeira vez, e atentou para a sua formosura. Aquele espelho sempre esteve ali. Nesse dia, quando ele olhou para o espelho, ele se viu pela primeira vez e notou o quanto ele era bonito, belo, atraente. E indagando ao espelho, perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o seu coração, depois de ter concebido, deu à luz ao pecado, que refletido no espelho, lhe respondeu. Por que eu coloquei aqui espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Se nós remontarmos a história da Branca de Neve, esse espelho, ele refletia sempre a face do mal, da perversidade, que corroborava com os intentos do coração da bruxa. Entendem isso? Então agora, quando ele olha, que ele se vê, ele pergunta se existe. Mas olha o que diz em seguida: e o coração, depois de ter concebido, deu à luz ao pecado, que refletido no espelho lhe respondeu. Opa! O pecado refletido no espelho lhe respondeu? Ora, quem é que estava refletido no espelho? Não era ele próprio? Mas agora ele próprio reproduzido, nasce o eu caído. Porque o eu verdadeiro de todo homem é Cristo. Porque é o único que pode falar: eu sou. O homem não tem eu. O homem é sempre um tu, um ele, mas o eu é Deus. Pastor, e o meu eu? O meu eu verdadeiro é Deus. Agora, o meu eu falso é o ego. É a projeção do meu coração caído acerca de mim mesmo. Por isso o reflexo no espelho. Então diz ainda o finalzinho do texto:
E o seu coração, depois de ter concebido, deu à luz ao pecado, que refletido no espelho lhe respondeu: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, todos têm inveja de ti. Agora levanta-te, sobe acima de todas as estrelas, estabeleça o teu trono nas extremidades do norte, e serás semelhante ao Altíssimo. Não ser-lhe-ás mais submisso, nem dele precisarás. Terás o teu próprio reino, e a ti pertencerá o poder e a glória para sempre. Ponto final.